Bom, saúde mental é um tema muito complexo, né? É um tema que tem muito assunto para trabalhar, tem muitos elementos que envolvem saúde mental. Então eu vou me atentar a ser um tanto quanto objetivo do ponto de vista do enneagrama cognitivo e trazendo coisas diferentes do que a gente já vê por aí, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é saúde. Saúde de modo geral, não necessariamente saúde mental, ok? Saúde a gente entende como uma normalidade de funcionamento do organismo. Então, se eu tenho, enquanto aqui humano, né? Mas se eu tenho um bom funcionamento do meu organismo, tecnicamente eu estarei ali próximo da saúde. Viver com boa disposição física, emocional, mental e social. Então, esse funcionamento do organismo, ele já precisa prever que eu terei um bom funcionamento, eu terei uma boa disposição, eu terei um olhar bacana, positivo, querer viver, vontade de fazer as coisas, uma certa produtividade, um certo ânimo, engajamento. Então, essa disposição em levar uma vida, né? Em fazer a vida ser vivida. Disposição para a vida em todas as suas dimensões, prazeres e dores, alegrias e tristezas, experimentar sentimentos, sensações e pensamentos de plenitude. Então, essa saúde que tem esse bem-estar é uma maneira de lidar funcionalmente, mesmo na alegria e na tristeza, né? Daqui a pouco, quando a gente falar a respeito dos níveis de saúde mental, no enneagrama cognitivo, que nós temos uma gradação de qualidades de estratégias de enfrentamento em toda a nossa psicodinâmica, ou seja, em todas as emoções, a gente vai perceber que as alegrias disfuncionais, elas trarão elementos de vícios, obsessão, né? Enquanto a alegria funcional, você vai ter alegria com relações mais saudáveis, com elementos mais saudáveis da sua vida, aonde aquilo não será um vício, mas será um recurso de prazer, um recurso de conexão, né? Mas saúde, de modo geral, tem a ver com isso. Agora vamos entender um pouquinho sobre saúde mental do ponto de vista do enneagrama cognitivo. Contudo, antes de mais nada, para perceber que está doente, é preciso primeiro entender como seria estar saudável. E por que eu coloco essa frase como reflexão? Porque, de modo geral, as pessoas vivem nos padrões automáticos da personalidade. Viver nos padrões automáticos da personalidade coloca você em estados de consciência baixa e apenas reagindo aos elementos e às questões do ambiente. E com isso você não vai ter não vai nem saber o que é estar saudável. Isso é uma coisa muito interessante que aconteceu comigo e acontece com alguns clientes, né? Na verdade, com todos os clientes. Quando a gente começa a fazer um trabalho de saúde mental, as pessoas estão ali ainda descobrindo sobre aqueles padrões de personalidade. Então, num primeiro momento, se dá a impressão de que está ali vivendo em livre-arbítrio e está tudo bacana. Depois que os padrões automáticos são revelados dentro do sistema, a pessoa vê que, na verdade, aquele livre-arbítrio não está tão livre assim. Então, ela precisa entender o que ela precisa trabalhar dentro de si para, de fato, alcançar esse livre-arbítrio. E, a partir daí, ela percebe o que é realmente ter saúde, né? Não sei vocês, mas eu já tive momentos de saúde que eu não estava lá tão bem de saúde, mas você fica acostumado. Então, quando você melhora realmente de saúde, você percebe a diferença. Mas quando você vive muito tempo naquela escuridão, naquela caverna, quando você sai dela, você realmente vai ver o que te faltava, né? Mas vamos lá. Saúde mental do ponto de vista aí do enneagrama cognitivo. Bom, primeira coisa, esse aqui é o modelo de mente e consciência do enneagrama cognitivo. Você vai ver que a mente, ela tem relações íntimas com o nosso cérebro. O cérebro, ele é o órgão da mente, ok? Ele é o órgão da mente. O que acontece no nosso cérebro acontece na nossa mente. Se nós tivermos algum impacto no nosso cérebro físico,
isso vai ter um impacto na nossa mente. Porque toda a nossa percepção a respeito do mundo que vivemos vai passar de algum modo pelo cérebro. O nosso cérebro é uma condição que nós temos enquanto espécime e isso não tem para onde fugir. Tá? O nosso cérebro ele é o órgão da mente e existe uma condição e uma relação íntima entre as duas coisas. Logo, a nossa saúde física cerebral também será determinante para a nossa saúde mental. Mas, de qualquer modo, nós temos aqui o nosso cérebro. Dentro do modelo de 5 dimensões da personalidade do Eneagrama Cognitivo, nós teremos aqui a dimensão instintiva, onde nós percebemos todos os elementos dos instintos, as nossas motivações, construção de blocos comportamentais, sensações que nós temos de modo geral, tudo isso a gente percebe nessa camada. E a qualidade com que a gente percebe isso vai fazer muita diferença na nossa saúde mental. Essa qualidade, ela pode ser evoluída, e deve, na verdade, ser evoluída e desenvolvida. Como que a gente faz isso? Exercícios de mindfulness para trabalhar, por exemplo, um olhar a respeito dos instintos, motivações e por aí vai. Aí, dentro do Eneagrama Cognitivo, nós temos exercícios específicos para isso. Né? Mindfulness não é apenas em cima de pensamentos. Os pensamentos, eles revelam coisas, mas não são apenas aquilo. Tem bastante coisa acontecendo na mente. Né? Na verdade, a maior parte das coisas que acontecem na nossa mente são não verbais. Vamos lá. Aí nós temos a dimensão emocional. Então, tudo que diz respeito às emoções, sentimentos, né, aos valores, psicodinâmica e etc., a gente vai ter a percepção neste momento aqui. Tudo que diz respeito a cognições e pensamentos, também nós teremos dentro da nossa mente. E o que diz respeito a essências e virtudes, da mesma maneira, vai acontecer que na nossa mente nós teremos acesso a tudo isso, ok? E aí, dentro dos cursos e aulas avançadas, a gente explica melhor como tudo isso funciona. Tem exercício para aprender a dominar cada uma dessas dimensões e tudo o que diz respeito a elas, mas aqui é mais para a gente apresentar a ideia da coisa, tá? Vamos lá. Se você quiser saber sobre assuntos mais avançados, deixa o seu comentário para eu organizar uma aula mais avançada, tá bom? Vamos lá. Então, a saúde da mente vai ter a ver com a consciência, a percepção, a interpretação dessas respostas saudáveis. Então vamos lá, eu estou vivendo no mundo. A depender da minha qualidade de criação de estratégias de enfrentamento, eu estarei dentro de um dos níveis de saúde mental. Existe do 1 ao 9, daqui a pouco a gente fala mais, mas cada um deles vai ter uma questão existencial e uma qualidade envolvida. Quanto mais eu consigo crescer essa consciência e evoluir essa qualidade, mais saúde mental eu vou ter para lidar com as situações. Eu vou ter tristeza? Vou. Eu vou ter alegria? Vou. Eu vou ter raiva? Vou. Mas a forma com que eu lidar com essas emoções vai ser mais funcional. Todas as emoções possuem função biológica. Depois dá uma olhada em outros vídeos, porque as funções biológicas elas vão acontecer em qualquer um dos graus de saúde mental. Mas nós lidaremos com elas de uma maneira mais saudável. Comportamentos funcionais. Então, tudo que diz respeito a comportamento, dimensão instintiva, entende de maneira profunda como a gente percebe e altera comportamento dentro da gente. Quanto maior a qualidade desses comportamentos, mais estamos operando em saúde mental. Sentimentos funcionais, mesma coisa, como eu falei aqui. Emoções e sentimentos, inclusive valores, estão aqui dentro dessa proposta. Quanto mais a gente percebe isso, consegue dominar isso, lá então no Eneagrama Cognitivo tem o meu perfil de personalidade, lá tem todo o funcionamento já mapeado de comportamentos, estratégias, etc. Eu vou lá, pego esse manual de funcionamento e consigo trabalhar os exercícios de mindfulness de uma maneira precisa, cirúrgica, para evoluir aquilo que eu preciso para ter saúde mental. Pensamentos funcionais. Então, meus pensamentos, eles estão, de modo geral, trabalhando dimensão cognitiva, tem a ver com crenças, tem a ver com as regras de funcionamento, né? Então, ali, meus pensamentos precisam também ser funcionais. Esses pensamentos, eles revelam crenças envolvidas. Eles terão elementos de emoções? Também. Elementos de anseios? Também. Mas eles revelam crenças, né?
Então, como que a gente compreende pensamentos? Quando a gente fala de mindfulness, geralmente a gente fala dali, né? Como que eu percebo os pensamentos entrando e saindo na minha mente. Mas, assim, não vou passar exercícios agora, mas faça isso sozinho e crie essa experiência. Você vai perceber impulsos, vontades, que também vêm e vão. Não são verbais. Sentimentos também, eles vêm e vão. Então, muitas pessoas que estão, por exemplo, vivendo em momentos de depressão, né, em estado de depressão, elas relatam que surge uma tristeza, surge algo, né, um sentimento triste para baixo, etc. Só que como que isso vem e vai? Como que eu consigo trabalhar esse mindfulness para melhorar esse meu conhecimento a respeito do meu funcionamento dentro de elementos que não são apenas pensamentos? E vivenciar as virtudes. Então, todas as 5 dimensões da personalidade: instintiva, emocional, cognitiva, mente e essência, dimensão da essência. Essência vai trabalhar para mim virtudes, qualidades, talentos, dons, tudo isso que eu já nasci com isso. Ok? Eu já nasci com certas qualidades e eu preciso compreender quais são essas qualidades. Por quê? Quando eu compreendo, eu consigo respeitá-las e consigo dar energia para elas. Injetando energia nas minhas qualidades, eu consigo de fato trabalhar a minha evolução e alcançar felicidade. A felicidade não tem a ver com prazer, não tem a ver com alegria, embora tenha ali alguma conotação no processo fim, né, da felicidade, mas a felicidade não se resume a isso. Dá uma olhada no curso Introdução ao Eneagrama Cognitivo, tem uma aula só sobre felicidade lá, é gratuito, está no site.